Estamos aí, né? Estamos muito bem, galera. Então, chegou aí nosso grande amigo aí, Samuca, né? Então, vai falar um pouco aí de tudo isso que ele está envolvido aí, né? Dentro dessa maravilhosa cena que a gente tem aqui de RPG no Brasil, né? Coisa É linda, né, verdade. Samuca? Nossa, Então, e só crescendo, né? vai crescendo, né? É muito bacana, né, participar disso, ver essa garotada chegando, aparecendo, as pessoas desenvolvendo ali atividades dentro da cena, né? Pô, tá um negócio muito bonito mesmo. E você, né, Samuca, faz parte aí dessa cena aí, pô, toda essa sua produção, toda essa sua atividade aí, essa coisa que vai envolvendo a gente, né? Que a gente, na verdade, a gente gosta de jogar RPG, né? E aí isso vai gerando várias coisas ali, né? Então você falar um pouco disso aí, Samu. Falar quem é o Samuel Hernandes, né? É antropólogo, músico, RPGista na fila do pão, né? E como é que foi essa tua relação aí com o RPG se desenvolvendo e como é que é hoje? Fala aí, cara. Opa, cara, primeiramente aí, ó, já dá boa noite aí pro César, grande companheiro aí de luta de rataria no old school, e também a todos que estão aí. Eu vi que o Flavinho chegou junto, o Hernani, Gabriel, então beijos pra quem já tá assistindo, quem foi chegando, ó, o The Master Machado, outro que jogou com a gente na Raifel, ó, beijão pra ele também. Seguinte, César, então, cara, eu brinco, cara, que é um pouquinho de loucura e um pouquinho de muita vontade de fazer acontecer alguma coisa, né? Porque assim, é, basicamente, meio que veio sob camadas, assim, mas eu quando era moleque, eu tinha duas principais atividades de brincadeira, né? Uma atividade de brincadeira era jogar RPG com meus amigos, aprendendo ainda começando com o Rolo Cyclopedia, D&D segunda edição meio bagunçado e tudo mais, D&D da Grow, glorioso depois. E a outra atividade era tocar viola, né, cara? Porque meu pai é músico profissional, pra quem não sabe. É tipo, eu fui criado numa casa muito musical. Minha mãe é formada em conservatório de piano e tudo mais. Então, assim, meio que tudo levava muito nesse sentido, né? A essa relação muito forte com a música e tudo mais, mas o RPG sempre proporcionou isso muito forte, e o RPG, por ser uma nova mídia, multimídia, ele também permite a inserção da música entrando nos seus meandros. Então, conforme eu fui crescendo, né, cara, eu acabei me desenvolvendo como músico primeiro, o RPG ficou em stand-by durante um tempo, e em 2014, 2015, eu comecei a entrar em contato com as lives de RPG no YouTube e comecei a ficar com muita vontade de voltar a jogar e comecei a tentar reunir amigos e tudo mais. Então aí foi aquela grande explosão, né? Mas o começo, acho que para todo mundo é muito confuso. Então, assim, eu não tinha muita noção para começar exatamente de como funcionava essa história do RPG, né? Assim, na minha cabeça, RPG era uma coisa só, era praticamente era como se fosse um jogo específico e não um universo, né? E aí eu fui aprendendo e tudo mais, jogando cada vez mais. Eu fui jogando, joguei muito a quinta edição, ainda jogo, é uma edição que eu gosto muito de Dungeons and Dragons, mas chegou um momento que eu comecei a sentir falta de começar assim, sem nada, e ir progredindo muito lentamente. E foi aí, eu acho que o old school começou a entrar não, né? Reentrar na minha vida, só que agora de maneira consciente, né? Diferente de quando eu era criança. Então foi mais ou menos assim essa loucura. E aí no meio desse sanduíche, né? Entre RPG e música, eu escolhi fazer o curso de Ciências Sociais, né? Eita, curso! Cezinha sabe bem. E, cara, acabei me enveredando pela antropologia da arte, né? Primeiro antropologia urbana, depois eu fui pela antropologia da arte.
E aí eu fazia muito essa dobradinha com a música já, mas quando o RPG entrou, eu acho que tudo misturou. Eu usei muito dos conhecimentos que eu tinha de antropologia, muita coisa da música, para tentar inserir no RPG esse sabor, esse sentimento diferente. Então foi por aí, mais ou menos, essa loucura. Bacana, né? E veio dar isso aí que a gente tem hoje aí, né? Que é essa sua produção aí dentro da cena aí, né? Uhum. Chamando a galera aí, né? Divulgando, informando a galera. Então você falar pra gente aí desses projetos que você leva para frente aí, né? Que você pratica aí, o brainstorm, né? Eu não sou péssimo em inglês. E Não, aí, mas falou direitinho, foi lindo. bom, né? Você pode falar assim na mesa, né? Nós vamos tirar na. Bota o nome ali de uma equipe de NPCs, né? Um brainstorm. Bom, vocês estão chegando. Aí O muito brainstorm bom. está chegando. Já fica barata boa. Então aí fala aí pra gente, como é que foi esse lance aí, cara, de criar e como é que tá sendo, né? E o brainstorm não é uma coisa só, são várias coisas, duas coisas, mais de uma coisa. Tem o brainstorm RPG, tem o brainstorm cast, né? Cast que eu escrevo cast, escrevo errado. Aí fala pra gente aí como é que funciona esse negócio, o que é o brainstorm afinal? É brainstorm Tá. Dragon, virou RPG aí, pô, muita coisa, fala Todo um aí. processo, né, Cezinha? Cara, basicamente, encurtando a história, também aproveitar e mandar um beijo pra Mai, que entrou aí. Outra coisa, César, seguinte, eu comecei a ideia de criar uma. O que eu queria, cara? Eu queria criar um grupo com vários mestres de RPG pra gente poder criar junto as coisas. Tipo assim, ó, qual que era a minha ideia no começo? No começo era o Brainstorm and Dragons, né? A ideia era o seguinte. Eu falei, poxa, cara, às vezes dá aquele branco na cabeça, sei lá, uma semana antes da sessão, você precisa criar um território, um NPC, você precisa criar um desafio, um monstro, um item mágico, mas às vezes a cabeça da gente emperra. Então eu pensei assim, pô, vamos criar um grupo com um monte de mestre e jogador também, e aí, meu, toda hora que você precisar de criação coletiva, você pode ter além, né, para além da sua mesa, nesse sentido, né? Então, isso começou a rolar. Foi assim que eu conheci, por exemplo, o Alan do Spellcast. Foi assim que eu conheci muita gente do RPG, entrando nessa cena e brincando com essa ideia de um grupo que podia ser, na verdade, uma oficina de criação coletiva em tempo real. Essa era a minha ideia inicial. E esse grupo do WhatsApp, e começou como um grupo do WhatsApp, ele passou por muitas fases, muitos estágios, a gente tentou um monte de coisa, mas eu sempre muito enrolado por conta da antropologia, da questão de dar aula e também da música. Então, durante um tempo, a coisa ficou meio solta, assim, tipo, por mais que o grupo existisse, ele passou mais a ser usado para se falar de RPG do que como, de fato, um instrumento de construção coletiva. E foi aí, nesse meio tempo turbulento, que eu pensei assim, cara, eu preciso criar algum tipo de conteúdo. Não basta criar um espaço, somente um espaço para criação coletiva. Eu preciso eu também criar um conteúdo e isso ajudar a fomentar esse espaço aí com os mestres, com os criadores, os autores e tal. E foi aí que nasceu o Brainstormcast. A ideia inicial do Brainstormcast, César, era o seguinte. Eu sentia muita necessidade, queria muito perguntar muita coisa, entrar em contato com as pessoas que eu vi durante tantos anos, desde 2014 até 2017, 2018, na telinha. Então, pô, eu assisti RPG de todo mundo, cara, do old school, quinta edição, outros estilos, e eu ficava assim, nossa, cara, tem um monte de coisa para bater papo com essa galera, com esses mestres, mas eu não tô nesses mesmos ciclos sociais. Como é que eu faço para poder me engajar nesse sentido, né? Então, o Brainstormcast começou dessa maneira. Eu, numa manhã aí, assim, antes de dar aula, eu peguei 6 horas da manhã e comecei a mandar convites
para pessoas que eu admirava. Então, assim, na época, eu não conhecia tanta gente, mas eu convidei uma galera, convidei Gruntar, convidei Azecos, convidei Rafael Balbi, convidei Tertolione, convidei Diego Bacinello, e convidei quem eu conhecia ali, mais ou menos, da cena, e muita gente aceitou esse papo, e eu meio que entrei em choque, porque eu convidei, mas eu não tinha estrutura nenhuma. Não tinha nenhuma estrutura. Eu tinha um notebook velho, muito velho da Dell, e um monitor. Então, assim, eu falei, gente, o que eu posso fazer? Então, assim, primeiro rolou essa entrevista com o Azecos, né? Ele foi muito generoso comigo, me explicou várias coisas durante o podcast. Às vezes ele cortava e falava, ó, Samuel, te dá uma dica, eu acho que você podia ir por aqui e tudo mais. Acho que esse tipo de pergunta, talvez dentro desse cenário, talvez não case tanto. Por que você não pensa assim? Então, assim, ele me ajudou muito. Aí depois do Azecos veio o Balbi, veio o Bacinello, veio o Pedroca, e aí veio uma sequência. E o Brainstorm começou, o Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG, começou a existir de verdade a partir desse começo, né? Mas como você bem disse, César, o Brainstorm RPG, nesse início ainda era Brainstorm and Dragons, ele precisava ganhar mais asas, porque só o Brainstormcast ainda não dava conta de fazer muita coisa que eu queria fazer. Então, primeiro nós criamos as redes sociais. E aí começou um processo, a gente começou a filmar uma mesa presencial, obviamente antes da pandemia, de quinta edição, que é o Lua Prateada, e aí depois disso a gente começou a entender mais ou menos como que funcionava. Eu montei um esquema e com muita ajuda, não posso deixar de citar o Marcos Beck, o Sirlock, me ajudaram essa parada de fazer live no YouTube, e eu criei uma aventura para um módulo de D&D da Grow e fiz uma stream meio que do nada, sem saber muito bem como fazia, mas fui lá e fiz. Chamei Pércio Espósito da Galápagos, chamei Balbi, chamei Bacinello, chamei o próprio Sirlock, o Marcos, e a gente foi para jogo, rolar o Tumba Preta. Não sei se você lembra, Cezinha, mas era o Tumba Preta. E aí, cara... E por conta disso, a gente experimentou a possibilidade não somente de produzir conteúdo no sentido do podcast, mas, cara, de jogar o RPG, que é justamente aquilo que é mais gostoso, né? Então, foi aí que eu tive o clique. Eu falei, poxa, é agora. Eu preciso usar isso como um intermédio para conseguir jogar RPG e fomentá-lo ao mesmo tempo. Então foi aí que começaram todos os processos que vão culminar nos eventos e tudo mais depois, né? Muito bom, bacana, né? E é isso aí, cara. Achei sensacional, né? Todo esse processo, essa coisa de ir fazendo ali, sem saber muito o que está fazendo, né? Assim funciona mesmo, né? Você ficar também viajando muito. Se você tem realmente algo para fazer, né? Como no seu caso, né? Você tem esse amor. Você não foi fazer isso porque isso aí vai virar isso aí é um produto que eu vou conseguir produzir. Exatamente. Não, você fez porque era algo que estava ali para ser feito por você. Você precisava fazer aquilo ali. Foi fazendo. E foi dando certo, né? Sua maneira, está aí, está fluindo. Verdade. Essa é uma ferramenta aí para gente que gosta aí, né, de jogar, gosta de estar buscando material, né? Quem não conhece aí, estiver vendo, procurar, depois a gente bota os links aí no rolo, o podcast lá do Brainstorm. Então essa galera aí, várias galera aí sendo entrevistada, galera da cena, falando de RPG, falando do jogo, né? Tem lá uma série lá sobre o RPG clássico, né? Falando lá do D&D lá dos anos 80, dos modos, muito material que foi surgindo dessa vontade aí criativa que o Samuca falou aí pra gente agora. Material maneiro, né, maravilhoso,
E tem os jogos também que ele falou do Tuba Preta, né? Pô, o Tuba Preta, claro que eu lembro, é uma referência boa, sempre manda a galera assistir, quando a galera quer ver um jogo, né, rolando mesmo. A galera, tem gente que não conhece, fala mal sem conhecer, sem ver mesmo na prática o que que é, né? Sem Uhum. saber qual é o feeling mesmo da pegada, fica com umas ideias meio equivocadas. Então, já ficou aí um registro de um material bom para a gente ver mesmo a galera jogar. É sensacional ver aquilo ali, é gostoso, né? Você dá vontade de jogar, porque como o Samuca falou, mesmo ele jogando competição muito tempo, que é um jogo bacana também, todo quem me conhece Uhum. está descobrindo muito lá o Quinta Edição, mas Sim. também que eu jogo muito Quinta Edição, né? Então eu brinco, eu jogo, eu gosto de jogar, mas eu brinco com essa coisa do botão, né? Essa coisa de ser, mas é a proposta, né? Joga quem quer, e eu quero, eu jogo, só que eu gosto de zoar também. Aí ele falou, né, Samuca falou, pô, mas aí o old school? O old school é uma outra coisa, que quando você encontra com ela, né, depois de estando acostumado com o jogo moderno, é meio com alívio, né? Porque é uma coisa diferente, é uma coisa mais fluida, mais tranquila, é uma coisa onde você vai exercitar outras capacidades também, né? É verdade. Você é um jogo, Quinta Edição é um jogo estratégico, é um jogo de raciocínio lógico, você tem que conhecer o material, você tem que estudar aquilo, né? Você tem que saber ali o que o seu personagem faz, encaixar aquilo ali, né? Para Uhum. funcionar. Então é um jogo de uma determinada tipo de inteligência. Só que o old school é uma outra inteligência, que é a parada ali da sagacidade. Você tem que ser sagaz, você tem que se virar nos Uhum. 30. Entendeu? E pô, quando você, né? Eu não sei se, se você fica zoando que é coisa de velho, eu não sei, eu acho que jovem também gosta. Mas a gente também, a gente já é mais velho mesmo, a gente quer isso mesmo, a gente quer Uhum. sagacidade, né? Pô, Cezinha, quer mesmo assim, eu fiquei fazer. impressionado, cara, sobre isso que você falou. Puxa, cara, lembrei de uma coisa legal. Aproveitar para mandar beijo aí pro Gabriel da Sagen, o Demaster Machado que entrou, falou do Tumba Preta aqui, easter egg do Velvet Underground, e também pra Pati Brito. Pati, super beijo. Ó, o negócio é o seguinte, Cezinha, o que eu percebi, no meio dessa loucura toda, eu resolvi, depois de muito conversar com o Balbi, com o Malvadeza e com o Felipe Gomes, que era quem, e o Gabner, que era quem movimentava a cena do West Marches, voltado para essas Mega Dungeons, OSR e tudo mais. Eu resolvi tentar fazer mais uma loucura, tipo a loucura que eu fiz no começo do podcast. Assim, eu realmente não tinha recurso para fazer, mas eu falei, vamos lá. Juntei uma galera. Hoje a Raifel, né, para quem não conhece, é uma Mega Dungeon voadora, e nós temos uma campanha aberta nela, e que na verdade nasceu de um papo que eu tive com o César. Toda essa ideia, depois da maturação com o Malvadeza, com o pessoal, nasceu de um papo que eu tive com o César, porque ele já tinha jogado com o Diogo Nogueira, Raifel, e eu fui lá perguntar, todo curioso, fiquei apaixonado pelo modo e quis tentar brincar. E aí o que aconteceu? Como é uma mesa aberta, hoje nós temos aí mais de 100 jogadores, acho que mais de 300 personagens, entre mortos e vivos, e aí o que aconteceu, cara? Quando começou a popularizar esse processo, muita gente nova começou a entrar. O que eu quero dizer? Pessoas que não jogavam RPG e que estavam sendo inseridos no hobby já a partir do old school. Então, assim, ó, eu tenho uma molecada de 18, 19, 20, 21 anos que estão aprendendo a jogar, e estão aprendendo a jogar old school, e isso mostra que, na verdade, o old school ele tem uma proximidade, uma relação de proximidade muito bonita com a modernidade, né, ô César? Porque assim, poxa, cara, eu tô dando aula em 3 escolas, tem gente que tem 2 empregos, mais 4 filhos, mais 3 cachorros, mais não sei o quê. E às vezes é difícil você conseguir manter uma regularidade numa campanha, sem, né, cara, sem faltar, sem atrapalhar a mesa e tudo mais. Então, assim, o jogo old school, como ele é muito fácil, muito dinâmico, você faz a ficha assim, ó, e já sai jogando, ele é um jogo
jogo muito moderno, ele está muito em consonância com o que é novo. Eu acho, inclusive, que pensando na mudança das mídias, de todas as mídias, você vai ver que há uma dinamização no processo de entrada de cada uma dessas mídias. O RPG não é diferente. Se a quinta edição veio para facilitar a loucura que a 3.5 e a quarta criou, que eu respeito porque eu também gosto, mas convenhamos, é uma loucura gigantesca. O old school, ele pode sim, apesar de ter sido criado muito antes lá nas bases, ele pode ser jogado agora e ele pode ser entendido como uma espécie de modernização desse processo. Então a molecada que entra agora, quando vê uma ficha simples de fazer, dinâmica, que te explica praticamente todo o jogo, onde você vai usar o seu potencial como jogador, a sua mente, para se sair das ratarias e desgracenças, pronto, cara, você tem um jogo simples, fácil e moderno, combina com a molecada. Então, não tem por que não chegar na nossa brincadeira do old school. E já vou dar a palavra aqui pro César. O César também tem uma campanha Westmars que eu já joguei, e é incrível, o pessoal adora lá no Rizoma, que, nossa senhora, cara, quem não teve a oportunidade, corre, chega lá, porque é muito legal. E beijo pro Pedro, que é meu jogador da Raifel, o imortal Pedro. É isso aí, Cezinha. Então, desculpa te interromper, mas foi nesse sentido, assim. A molecada tá gostando pra caramba, cara, disso. Isso aí que você tá falando é muito relevante mesmo. E você não tá me interrompendo, não. Eu tô mesmo só puxando assunto pra tu falar mesmo, né? Perfeito. É bom tu tá falando isso. E que você falou também lá na Chagrade, lá, né? Tem a galera nova mesmo, e tem uma galera sempre esbarra, né? Tem uma outra pessoa que vai, não é muita dela, mas tem uma galera, inclusive gente que nunca jogou, que quando entra ali fica deslumbrado, né, cara, com essa facilidade, com esse negócio do combate full, né? Outro dia o rapaz comentou, pô, esse negócio de combate full, eu sempre ouvia falar, mas eu consegui fazer isso aqui, cara, foi tão legal, né? Amarrar uma corda ali, os caras vinham correndo, tropeçar nessa corda, cair. Pô, o cara ficou todo feliz, cara, porque conseguiu fazer uma coisa super simples legal dessa, né? Uma coisa assim, né, que não é uma parada de poder do personagem, mas uma coisa que ele bolou ali, botou pra frente. E aí, um garotada jovem, né? Também vai pegando isso aí, vai ficando. Realmente é legal. Tem gente que, né, se você espera ali do RPG aquela dinâmica de MMO, de computador, das coisas prontas, aí você vai querer um jogo mais voltado a isso, né? Mas se você está aberto para experimentar, você acaba se deslumbrando aí, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais aí de como é que foi isso aí, né? Como foi ter essa experiência aí com os sistemas, né? Que a gente foi tendo aí, a galera, acho que a gente faz parte de um meio que foi tendo junto ali, né? Foi vendo aí, esse negócio é OSE, mas o da Grow, né? O OSE em inglês, o da Grow, agora Kevin and Hack, Hack, já vai virar outra gangue, né? Kevin the Hacks, Kevin the Hacks, aí passa de um para o outro, tudo modular ali, né? Tudo se encaixa. E aí o Tumba Preta também, se eu não me engano, tu chegou a botar umas sessões em um sistema e outras tu já passou para outra, né? A Raifel, tu tá com um Kevin Hack. E como é que está sendo julgar isso aí, né? Como é que está sendo criar, né, o Tumba Preto para esse tema e ainda, né, fazendo esse exercício de passar de um para o outro, como é que está sendo pegar um módulo pronto, né? Você até entrevistou ele, né? Se quiser falar também, o módulo pronto ali e também está fazendo essa transição. Fala aí para gente como está sendo esses jogos todos. Com certeza, cara. Pô, esse processo, né, César, foi um processo de aprendizado muito intenso para mim e, de certa maneira, para todos aqueles que viveram em torno dessa comunidade e foram aprendendo
todo mundo junto, né? Então, assim, tudo começou da seguinte maneira: todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo D&D da Grow. Eu brinco, eu sempre chamei de glorioso, porque eu acho que é glorioso o trabalho que o D&D da Grow fez, mantendo no Brasil, desde lá até aqui, um jogo rápido, moderno, dinâmico, em português. Então, assim, esse processo do D&D da Grow foi um processo muito interessante. A gente começou na Raifel com o D&D da Grow. Em determinado momento, porque assim, você sabe, né? A Raifel é um módulo do Greg Gillespie que foi feito para Labyrinth Lord, né? Para quem não sabe, é um retroclone do BX, né? O Dungeons and Dragons Basic and Expert. Então, ok, o problema é o seguinte: o D&D da Grow, ele é extremamente compatível, mas existem algumas pontas soltas que, digamos assim, quando você vai subindo o level, quando os jogadores vão conseguindo sobreviver e vão chegando nos levels mais altos, alguns elementos vão começando a ficar torto nessa relação que é modular, mas em alguns pontos ela, aqui ou ali, ela pode exigir mais adaptação. Então, eu não queria, como iniciante, fazer imensas adaptações, porque eu ainda não sabia como fazer da melhor maneira. Então, o que eu achei prudente? Bom, então nós vamos usar Old School Essentials. Então a gente ficou no Old School Essentials usando a ficha do Ozzy na Raifel, até usando, na verdade, também o SRD, que está em português, do Francioli, e de mais alguém aqui que vai me faltar na cabeça, mas eu vou lembrar depois. Então a gente ficou usando esse SRD em português. O Old School Essentials é um negócio que eu amo, eu adoro, sou aficionado, porque assim, como pessoa muito confusa e muito distraída que sou, um RPG assim que a diagramação é meio bagunçada, me perde muito rápido. E o Ozzy, ele veio com essa ideia, né? Vamos rediagramar para que ele seja mais fácil de ler, mais gostoso de ler, e a gente entre naquele mundo com mais intensidade, né? Então o Ozzy me pegou muito forte nesse sentido. E assim a coisa vai continuando. Mas a vinda do Caves foi muito legal, porque nós já estávamos fazendo muitos experimentos, todo mundo, eu, você e uma galera da nossa geração, fazendo muito experimento com Kick Primer. Então chegou uma hora que a gente queria experimentar qual era uma boa dose de Kick Primer para essa estrutura que a gente queria para o clássico. Então foi aí que o Caves entrou muito legal. Eu estou aguardando, na verdade, porque assim, em termos de compatibilidade, e aí acho que a maioria das pessoas sabe disso, com as Mega Dungeons do Greg Gillespie, o ideal é que você use, obviamente, o Labyrinth Lord. Mas o Ozzy está muito de bom tamanho. O Caves, de certa maneira, muitos elementos do Caves exigem que você, mais uma vez, como no D&D da Grow, justamente por essa alteração, ele exige que você faça algumas adaptações, claro, porque nós estamos falando de um jogo voltado para Advanced Labyrinth Lord. Então, em algum momento aqui na Raifel, e o pessoal que acompanha a Raifel sabe disso, nós estamos aguardando o Old School Essentials vir em português, porque a gente quer mesmo um jogo, César, que seja dinâmico também nesse sentido, porque eu não quero ter que passar noites e noites adaptando. Eu quero jogar um jogo que já seja o mais compatível possível para que ele flua e eu não precise transformar uma diversão numa profissão, sabe? Então, a ideia básica toda foi essa. Mas agora fazendo um parênteses, né? Conforme o Brainstormcast foi crescendo e a gente foi tendo acesso a outras coisas, a outras estruturas, muito por ajuda, e aí eu tenho que voltar a falar isso, do Rei Grifo da Saguinha Editora, que nos ajudou como tradutor simultâneo, nós conseguimos 3 grandes pérolas do Brainstormcast, que são coisas que eu guardo no meu coração, que é a entrevista com o Ed Greenwood, né, o criador do cenário Forgotten Realms, a entrevista com o Greg Gillespie, que é o autor dessas Mega Dungeons que nós estamos nos referindo aqui, inclusive a Raifel, e o Luca Rejec, que é o autor do Ultraviolet Grasslands e tantos outros jogos incríveis.
Então, quando o Brainstormcast chegou nesse momento de fazer entrevista com o Gillespie, foi o grande momento onde eu fechei os olhos e falei assim, cara, por mais que tenha sido no improviso, por mais que eu comecei sem saber absolutamente nada, as coisas estão rendendo, estão fluindo, e todos os companheiros da cena, você, Gabner, tem os nossos companheiros todos aí do Café com Dungeon, do Câmara Obscura, todo mundo se ajudando para fazer acontecer isso. Então eu tenho mais que agradecer a toda essa comunidade, você incluso, não só pelo convite de estar aqui, mas por ter apoiado todo esse processo desde o começo. Então, cara, agradeço demais. Se a gente conseguiu chegar no Greg Gillespie para poder fazer uma entrevista bacana, é porque vocês ajudaram demais. Certeza, cara. Sensacional. Quem tá perdido aí, tá... Gente, vai lá mesmo no Brainstormcast, vai ver essa entrevista, que é uma coisa muito difícil de achar e é uma coisa muito agregadora, né? Vai te enchendo ali de informação ali, vai te trazendo, porque, assim, para você jogar RPG, você precisa de pouquíssimas coisas, né? Você não precisa de quase nada. Você não precisa nem saber ler e escrever para jogar RPG. Chega ali, alguém te fala tudo. Mas conforme você vai mergulhando nesse universo, é tanta coisa enriquecedora, tanto conteúdo que você tem ali. Então, uma das coisas importantes da RPG também, que além do entretenimento, ele é algo que toma bastante aqui para o nosso capital cultural, né? Ele vai fazendo parte da nossa construção, né? Você vai ali para cada vez buscando mais. E essas entrevistas, elas nos ajudam a ter contato com essas pessoas que elaboraram esses cenários, esses mundos, esses módulos, né? E compartilhar um pouco delas, esse conhecimento que elas têm, né? Ver aí através aí do Samuca, né, das dúvidas, dos questionamentos dele, que o Rei Grifo ali também contribui e tudo, sendo colocadas para essas pessoas, né, e através deles a gente poder ter um contato com essas pessoas e recebendo, né, ali o conhecimento ali da informação, ali do que estava por trás dessas coisas incríveis, dessas criações incríveis, né, como o Forgotten Realms, né? Que é uma coisa sensacional. Acho que a gente tem crítica por Forgotten Realms por ser uma coisa tão sensacional que ele é, tão incrível que ele é, tão grandiosa que ele é, né? Que ele conseguiu se fazer posicionar, né? E aí a gente gosta de falar mal, né? Mas falando bem também. Claro. Senão, imagina, é uma referência incrível, né? E cara, tipo assim, pensando justamente nesse ponto, né, César, é que eu pensei uma coisa na época lá do Brainstormcast. Bom, primeiro eu conheci uma enciclopédia chamada Hausmann Santos, depois eu conheci o Átila Pires, Thiago Marinho, Leandro Abraão, e aí, cara, a gente, tipo assim, a gente pensou assim, cara, em termos de cenário old school, assim, que tem no clássico, que seria legal abordar, mas assim, com profundidade? Porque a gente sabe, né, César? Tem muita gente abordando o Forgotten Realms, muito. E o fazem com muita qualidade, né? Eu poderia citar um monte de podcasts, de redes, mas o pessoal que está aí com certeza já conhece. Então, foi aí que, conversando com o Hausmann, a gente falou assim, cara, e Mistara, hein? E o mundo conhecido, e o início de tudo, como é que se dá essa situação? E aí, cara, a gente resolveu com esses convidados montar a coluna, né, a história do mundo de D&D. Qual que é mais ou menos a ideia para o pessoal que está aí nos assistindo? Chegou mais um pessoal, Zeca, Geander, Bruno, Guilherme, então beijo para todos, Cássia, Marina. O negócio é o seguinte,
de certa maneira, eu queria fazer uma coluna sobre Mistara, mas eu queria uma coisa que fosse rica em qual sentido? Beijo pro Tiaguinho do Gagas, que chegou também. Eu queria fazer, César, uma coluna que não contasse somente a lore, né, a estrutura, a história de Mistara. Não que isso não seja importante, é muito importante, mas eu não queria só isso. Eu queria, na realidade, contar a história dos produtos da TSR, do início do hobby, e como é que algo que é um cenário, entre aspas, genérico para um jogo, passa a ser um cenário com nome, com sobrenome, com uma estrutura geográfica super complexa, com milhares de informações interessantes, de reinos, de cidades, relações com magia cada vez mais exóticas em cada lugar que você vai. Mistara tem uma coisa muito rica também, que é o seguinte: pra gente que admira o old school, há muitos dos módulos que vão rodar, né, para Basic e para Expert, o Mistara, eles vão rodar de uma maneira muito incrível, que é uma espécie de aula de old school, todos esses módulos. Eles foram escritos pelos pais do RPG e por aqueles que vieram dessa linha, dessa raiz, né? Então, quando você ouve a história do mundo de D&D no Brainstormcast, você pode fazê-lo através do Spotify ou de qualquer outro agregador, você, na verdade, toma consciência da história do Dungeons and Dragons, o produto, os módulos, a história, a lore e, obviamente, as polêmicas, que é a parte do nosso amigo Átila Pires. Porque, claro, nós temos críticas a fazer a esses módulos também, né? Eles são uma aula, mas tem estruturas que muitas vezes precisam ser questionadas, ainda mais nos tempos de hoje. Então, para quem tem curiosidade de conhecer como é que foi a TSR, como é que os produtos vieram ano a ano, mês a mês, como que o RPG se tornou isso que é hoje através de Mistara e do Basic and Expert, então você pode conferir no Brainstormcast na história do mundo de D&D. E a partir, César, aproveitando aqui a oportunidade, a partir da história do mundo de D&D e da coluna de Mistara, o Brainstormcast começou a se voltar um pouco seus olhos para alguns desses cenários que nós passamos muito da nossa vida jogando, aprendendo, conhecendo, mas muitas vezes não foram pormenorizados nesse sentido, de mostrar módulo a módulo, o que é cada aventura, quais são as histórias nelas contidas, o que os produtos têm, o que muda nos produtos através dos anos e dos seus autores. Então nós resolvemos começar uma coluna de Planescape e uma coluna de Dark Sun. E agora iniciando uma coluna de Ravenloft. Então, se você gosta desses cenários da TSR, chega lá no Brainstormcast. Muito, muito bom. Muito bacana. Eu vou fazer aqui, vou falar uma coisa. Mesmo que você não ache que poxa, eu nunca vou conseguir jogar nesse cenário, fica tanto material, tanta coisa, é mais um motivo para você assistir. Que isso vai te agregar, vai te trazer uma série de conhecimentos que você vai poder pegar aquilo ali e adaptar para o seu jogo, né? Mesmo sentido ter tido contato direto, ter lido em modo, claro, se puder ter essa experiência, pô, sensacional, melhor se fazer, vai lá, mergulha. Agora, mesmo que tu não puder, tu vai assistir aquilo ali, cara, vai te dar milhões de ideias na sua cabeça, milhões de coisas ali que você vai poder trazer para o seu jogo, né? Ali, é muito bom. É verdade. Sensacional. Eu curto demais, eu fico assim ouvindo e tudo. Mesmo material que eu sei que eu não vou ter contato, material que está em inglês, tem, mas só daquilo ali, as reflexões que aquilo já traz ali, já é uma contribuição imensa, né? Para que eu possa trazer um pouco do meu jogo, né? Então, isso que é legal, isso que é bacana, a gente estar sempre consumindo esse material, né, de informação, como podcast, né? Aquilo sempre vai agregar, né? Nunca é um tempo perdido ali.
E essa iniciativa sensacional de trazer esses módulos aí, para trazer Mistar, o mundo conhecido, coisa que as pessoas conhecem tão pouco, né? Forget Realm já é uma coisa mais famosa, até porque é o Uhum. atual hoje da quinta edição, né? Mas o Mistar também tem tanta coisa rica, e mesmo que você jogue no seu cenário que você criou, ou você joga em Forget Realms mesmo, você pode pegar tanta coisa dali e trazer, né, para o É seu mundo, verdade. experimentar aquilo ali, curtir aquilo ali, é sempre agregador, né? E aí, Samuca, a gente caminhando aqui, tanta coisa, né? Tanta coisa bacana. Mas então me fala aí, essa sua experiência que você tem tido, vamos falar de mais duas coisas aqui no tempo que nos resta, depois você amarra tudo aí que você quiser fazer, chamar a galera aí para as coisas. Mas, ó, essa questão da música, né, que você já falou tanto, mas também fala mais dessa coisa que você começou a fazer música ali, pensando ali no RPG mesmo também, né, como é que se deu isso aí, e depois também essas coisas dos eventos, como é que está sendo esse negócio de evento e tudo, essa experiência, né, e tudo chamar a galera para jogar, né, gente que não conhece, que não está acostumada, e que mistura. Essa cena é tão bonita, né, cara? Porque a gente vê gente aí que joga há 30 anos jogando numa mesa com gente que nunca jogou e tudo dá certo, tudo tranquilo, tudo fluido. Né? Todo mundo ali sai satisfeito ali com a proposta cumprida, né? Se divertiu. E né, gente pô, que está conhecendo, gente que já é experiente, vai trocando essa ideia. E então o evento traz muito disso, né? É muito legal. Então, fala aí para mim um pouco aí. Então, cara, a primeira coisa, né, falando sobre a questão da música, é que começou tudo, né, tipo, eu explorei bastante, conversando bastante com o Malvadeza, porque desde do West Marches de Arcaia, ele já trabalhava músicas bem diferentes, né, para quem se lembra, colocava, por exemplo, Cartola no início da sessão, que é uma coisa que não se faz tanto, né, a música no RPG, ela de certa maneira tem um clichê, né, a gente precisa admitir, que fora as trilhas sonoras, assim, digamos, de deserto, floresta, cidade, essas coisas, o que se ouve, basicamente, quando se ouve alguma música é rock. Ou se não, músicas medievais, músicas, né, nesse sentido, de alaúdes e tal. Eu queria fazer uma música que chocasse com essa realidade, que fosse uma intersecção entre tudo que nós temos aqui, né? Assim, eu sou um adorador de música popular brasileira, né? E posso provar, ó, tem aqui, ó, não é só RPG não, tem vinil a dar com pau aqui, ó. Então, assim, o que aconteceu, né, César? Eu queria colocar um pouco da minha experiência de música popular brasileira, um pouco dos ritmos, cara, samba, choro, chachado, frevo, em algumas relações com RPG. Então eu tive a ideia de construir, de compor algumas músicas, né? Eu comecei com a Arcaia Song, que é uma música de um personagem meu chamado Patati, que acabou fazendo história em Arcaia, porque ele criou uma confusão danada lá dentro. Depois a gente pode contar melhor essa história em outro momento, mas a Arcaia Song foi o primeiro, e depois eu comecei a pensar um pouco justamente sobre essa relação do old school, do tipo, quais são os elementos clássicos numa aventura old school que podem estar numa música. Então foi aí que eu criei o Ouro e Caverna. Quem quiser ouvir qualquer uma dessas duas, elas estão as duas disponíveis no YouTube. Você pode colocar lá Samuel Hernandes, Ouro e Caverna, que você vai achar. Essa música, ela é um single de um EP que eu vou lançar ainda esse ano. Já era para ter lançado no começo do ano, mas por conta da correria, né, do Brainstormcast e dos eventos, a gente acabou protelando um pouquinho, mas vai vir um EP com 4 ou 5 faixas.
explorando justamente essa tendência, né, essa relação com a música brasileira e com o RPG old school, então fazendo uma intersecção meio maluca, mas que pode gerar alguma coisa muito interessante. Quem quiser conferir, então tá lá no YouTube, aguardem, ainda esse ano vai sair o EP mesmo, Ouro e Caverna, né, com 5 faixas, e vocês podem conferir. Para quem gosta de música e RPG, eu acho que vai ter um prato cheio ali para a gente poder se divertir escutando histórias, né, daquilo que é tão familiar para a gente, né, o se aventurar, as cavernas, as tavernas, né, o ouro, os monstros, as fugas, o medo, né, tudo isso envolvido. E cara, a questão dos eventos é o seguinte. Eu preciso nesse ponto então fazer um agradecimento muito específico. Brainstorm RPG tem uma parceria muito saudável com a Saguinha Editora. Eles nos estimularam muito a construir um evento, e a gente construiu uma coisa super bacana. O César estava lá mestrando, também participou com a gente, nos ajudou pra caramba na divulgação também, que foi o Goblin Wi-Fi. Então, assim, ó, beijo para Carlos Castilho, para Yuri Perkovski, para todo mundo que participou. Lotou de mestres super legais, mestres que são referência para muita gente na telinha do YouTube. Estamos falando aqui de Sembiano, estamos falando de Brave Sword, estamos falando de Cello do RPG Planet, né? E estamos falando de César do Rizoma Cultura, estamos falando, obviamente, daqueles mestres que estão na nossa... coligados à nossa relação com o old school, mas também aqueles que não. Então no Goblin Wi-Fi nós tivemos, né, a oportunidade de jogar e de mestrar todas as edições de D&D. Então você tinha D&D 0, D&D BX, D&D Beckme, Holy Cyclopedia, você tinha D&D da Grow, você tinha AD&D segunda edição, quarta edição e quinta edição. Só pulamos a 3 e a 3.5 porque não tivemos mestre para pôr. E aí o Goblin Wi-Fi acabou sendo assim, como a primeira edição do evento, acabou sendo um grande sucesso. Eu fiz grandes amigos e reforcei a amizade com gente que eu já conhecia. Então foi uma experiência muito bacana, um aprendizado também, né, César? Muito grande, erros e acertos para se considerar e sempre estimular, né, o aperfeiçoamento nesse sentido. E aí, cara, tipo assim, foi super legal. Por conta do Goblin Wi-Fi, a gente acabou se aproximando muito do Boi e da Domi, do Dungeon Geek. Beijo pra eles. Então a Saga Editora, junto com o Dungeon Geek, que é uma comunidade que faz eventos de RPG desde muito antes do online, é uma galera que tem um know-how, um histórico incrível com RPG, tanto com eventos de RPG presencial como RPG online. E aí, dessa parceria do Dungeon Geek com a Saga Editora, nasceu o Descobrindo o RPG, que agora foi para a 3ª edição, estamos indo para a 4ª, né? Então, eles me convidaram para fazer parte, né, desse bloco, e a gente fez aí o Descobrindo RPG 3ª edição, Aprenda a Jogar RPG com a gente. E, cara, foi um absurdo de delícia, porque muita gente nova, aprendendo a jogar, curtindo jogar. Eu tive vários feedbacks incríveis, não somente da sua mesa, César, mas também de várias mesas durante o evento. Uma galera que se divertiu demais e que adorou aprender, seja lá quinta edição, Fate, Alien, Old School, o que for, né? Porque de tudo foi oferecido ali, não faltava para ninguém. Então acabou sendo um evento muito bacana para o Brainstorm RPG. Foi uma honra para a gente participar, ajudar, né, nesse processo aí de administração e divulgação. E agora, para finalizar, né, essa tua pergunta, vem aí, né, mais para frente, eu acredito que ainda depois de julho ou por aí, vem aí o Goblin Wi-Fi 2ª edição. Nós vamos começar todo um processo para construir um evento com as melhorias que a gente precisa ter. Então, para você que gostou do Goblin Wi-Fi, para você que quis participar, mas acabou não podendo, aqui vai a sua oportunidade. O Goblin Wi-Fi vai para a sua 2ª edição e nós teremos mais uma vez César e outros grandes mestres por ali
porque eu ainda vou fazer o convite, vou rezar para eles aceitarem, pra gente brincar mais um pouquinho de RPG nesses eventos. César, cara, eu assim, antes de tudo, eu queria agradecer demais, César, o seu convite para estar aqui. Para mim é uma honra. Por aqui passaram outras personalidades do RPG que eu admiro demais. A gente não precisa falar, mas poxa, José Nossi passou por aqui, o cara do Macunaíma, cara, que para mim é um ídolo. Eu acho o cara genial. Então assim, para mim é uma honra estar aqui em solo sagrado, no Rizoma, batendo esse papo com você. Te agradeço demais a oportunidade, viu? Valeu. E obrigado a todo mundo. Olha o Flavinho, chegou aí também. Beijo. Recíproco, cara, recíproco. Para mim, estar contigo aí, com certeza, é uma satisfação tremenda, né, cara? Tá podendo trocar, batendo esse papo rasteiro aqui, né? Que aqui é assim mesmo. A gente não planeja nada, não combina nada, a gente chega. A gente tem muito o que falar, né, cara? A gente trocar uma ideia é muito bom. E aí, para finalizar, se você não quiser mais falar nada específico, você falar rapidinho, né? Fazer o jabá mesmo dos seus projetos, aí você falar de uma maneira mais para quem não tem a menor ideia, porque às vezes a gente fala de uma maneira muito tranquila, muito fluida, mas a pessoa que não sabe do que a gente está falando, às vezes Chegou continua agora. sem saber, porque a gente já sabe, né? Pra gente é tudo muito bom, pô, é tudo uma maravilha. Aí você falar direitinho, assim, fazer essa sua propaganda, divulgar esses seus projetos rapidinho, e aí você termina, se você se sentir à vontade, cantando uma canção aí pra gente aí no Patatia, aí, essas coisas maravilhosas aí. Beleza, cara. O negócio é o seguinte. Então, para quem está chegando agora e não faz ideia de como acessar esse mundo de possibilidades, vamos começar do começo. Primeira coisa, se você acessa uma rede social, procura por Brainstorm RPG. Pode ser no Twitter, pode ser no Face, pode ser no Instagram, tá? Pode ser no WhatsApp. Então, e pode ser no Discord também, às vezes a pessoa prefere o Discord. Então, primeiro você vai procurar o Brainstorm RPG. Achou o Brainstorm? Legal. Então é o seguinte, no Discord a gente oferece mesas. Se você quer começar a jogar RPG e você não tem oportunidade, você não sabe onde vai jogar, não sabe com quem vai jogar, eu já estou me colocando aqui à sua disposição. A gente forma grupos com iniciantes e a gente dá um jeito aí, procura mestres, eu mesmo mestro, e a gente joga. Então, se você quer começar a jogar, não importa o que você quer começar a jogar, porque a gente vai dar um jeito de se desdobrar. Você nos procure no Discord, né? Eu vou deixar o link com o César de todas as redes sociais. Então você vai no descritivo aqui, procura lá, entra. Se você quer informação sobre RPG, se você está começando ou se você já é avançado e quer saber um pouquinho mais sobre RPG, entrevistas internacionais, dicas incríveis de jogo old school e jogo moderno, se você quer conhecer módulos, aventuras, você entra no Spotify ou em qualquer agregador. Eu estou chamando de agregador, gente, é o seguinte, uma plataforma que você escolha para ouvir podcast. Se você jogar no Google, você vai ver que o próprio Google tem o podcast da Google e ele é totalmente de graça. Você procura por Brainstormcast e você vai poder estar acessando todos esse conteúdo sem gastar um centavo. Então, esses são os dois primeiros lances. Quer jogar? Discord. Quer conhecer coisas novas de RPG? Tem o Brainstormcast. Aí, fora tudo isso, eu queria aproveitar para fazer já um jabá antecipado, que é o seguinte. Nós estamos bem avançados na construção de uma primeira zine que eu inclusive já comecei a divulgar, né, já nas redes sociais, que é o ARC. Ele já está em estágio de playtest, ele já está escrito, diagramado, está lindo, maravilhoso, já está em estágio de playtest. Então eu já estou fazendo alguns playtests para quem tem curiosidade de jogar num deserto cheio de zigurates loucos e desafios típicos desse tipo de bioma. Então basta você me procura por Samuel Hernandes no Facebook, no Instagram, ou por Brainstorm RPG, onde você quiser. Só vem falar comigo que eu vou te direcionar para o grupo do ARC, do Playtest. E se você quiser, você pode testar conosco esse jogo que vai vir à tona já já. Fora isso, então, para finalizar,
Uma outra coisa é o seguinte, se você interessou por essa grande mescla entre música e RPG, você vai chegar lá no YouTube, você chega no YouTube, abre o seu YouTube e procura por Ouro e Caverna Samuel Hernandes, ou você pode procurar direto o canal do Brainstorm RPG no YouTube, que você vai encontrar esse vídeo, e ali você vai ter uma palhinha dessa brincadeira que eu vou fazer aqui também. César, então finalizando, agradecendo de novo a todo mundo, o pessoal que está aí. Leandro chegou aí também, jogou nosso um playtester de Ark. Então um beijão pro Leandro, que é da coluna da História do Mundo de D&D também. E a coisa é mais ou menos por aqui, César, ó. Lá na taverna chegou, mais aventura virá, mas agora é só sentar e comer, conversar, combinar, colidir, calar. E é isso, moçada. Essa é uma palhinha rapidinha do Ouro e Caverna. Se você quiser conferir mais, chega lá no YouTube. Obrigado a todos e valeu. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí pela sua presença, a gente fazer essa troca aqui, né? Isso é muito bom, muito saudável para a cena. E a gente se mantém ali, né? Sempre a nossa conversa bacana lá pelas redes sociais lá. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Procura a gente aí nas redes sociais. Vou deixar os contatos aí do Samuca, né? De todos esses projetos. E é isso, galera. Um abração. Mais uma vez, Samuca. Obrigado aí de coração. Valeu, mano. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.